Oi, gente! Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, eu vou fazer um vídeo um pouquinho diferente do que vocês estão acostumados a ver por aqui. É um vídeo mais pessoal, falando mais sobre mim, sobre a minha gravidez. E vai ser o diário de gravidez do primeiro trimestre. Bom, como eu não tinha o canal antes, eu queria de alguma forma deixar registrado isso no canal. Então eu resolvi gravar agora. E eu tô aqui com uma lista das coisas que eu me lembro do primeiro trimestre. Eu conversava muito com as minhas amigas, com a minha mãe, então eu dei uma revisada assim nas mensagens pra eu lembrar tudo que aconteceu com detalhes pra contar pra vocês. E eu vou falar como eu descobri, quais foram os sintomas. Eu vou ficar às vezes olhando pra baixo, como vocês viram, né? Eu anotei tudo no caderno. Eu vou falar assim os principais marcos, né, desse primeiro trimestre. Então, primeiro eu vou falar como que eu descobri a gravidez. Bom, eu já estava há 8 meses sem anticoncepcional. Eu tomei anticoncepcional durante 5 anos, então 8 meses eu fiquei sem anticoncepcional. Nos primeiros meses que eu parei de tomar o anticoncepcional, a gente se cuidava, né, de outras formas. E o Felipe queria muito um filho, muito mesmo, ele me pedia sempre. E eu nunca achava que era hora, eu só decidi parar mesmo de tomar anticoncepcional. Não fiquei se frustrando, tipo, de tentar engravidar, nem nada do tipo. Deixei acontecer. Se um dia for pra ser, vai ser. E nisso a gente ficou por 8 meses. Uma semana antes que eu descobri a gravidez, eu comecei a sentir uma sensibilidade nos seios. Mas isso pra mim era normal, porque sempre que eu ia menstruar, os meus seios ficavam mais doloridos. E naquela semana eu senti que a sensibilidade estava um pouco diferente. Mas nem desconfiava. Esses meses que eu parei de tomar o anticoncepcional, tava com um ciclo irregular, então minha menstruação atrasava de 10, às vezes até 15 dias. Pra quem não sabe, eu trabalhava no laboratório. Todo mês eu fazia um beta, mas fazia com 15 dias, 10 dias, só pra descartar mesmo a possibilidade de estar grávida. E naquela semana que eu descobri, eu fiz o beta com 7 dias de atraso. E por que que eu fiz com 7 dias de atraso? A gente tava coletando alguns exames de algumas pacientes que foram fazer exame de gravidez. Todos os exames, acho que teve um só que não deu positivo, mas deu uns 4, 5 positivos naquele dia. E eu fiquei com aquilo na minha cabeça. Eu pedi pra minha colega de trabalho coletar um sangue meu pra gente pegar e fazer o beta também. Eu nunca tinha feito antes de 7 dias de atraso. Então, ela coletou o meu sangue e eu passei a fita e deu positivo. Na hora eu fiquei muito surpresa, porque assim, eu não tava esperando. Todo mês minha menstruação atrasava, não era uma coisa assim que eu tava, nossa, meu Deus, eu posso estar grávida. E deu positivo. Aí eu passei mais uma fita e a outra fita também deu positivo. Fiquei muito feliz, mas fiquei muito assustada ao mesmo tempo, porque eu não esperava. A gente sempre conversava, né, que quando fosse a hora ia acontecer. E aconteceu. Agora eu vou falar um pouquinho dos marcos desse primeiro trimestre. O primeiro deles foi logo quando eu fui fazer os exames, porque eu coletei meu sangue, vi que deu positivo, avisei a minha patroa. E no outro dia, se eu não me engano, ou 2 dias depois, eu coletei todos os exames que a grávida tem que fazer, né, no começo da gestação. Todos os exames do primeiro trimestre eu já coletei. Dentro desses exames, um deles veio com alteração, que foi o exame de toxoplasmose. Veio com uma alteração leve no IgM. O IgM tinha dado 1, alguma coisa e ele é positivo a partir de 0,60, se eu não me engano. E foi aí que meu mundo desabou, né? Meu Deus. Fiquei super preocupada. Eu ainda não tinha iniciado o pré-natal, né? Eu ia iniciar o pré-natal com a médica. E eu já sabia quais exames que ela pedia por trabalhar no laboratório, então eu já coletei tudo antes de marcar a consulta com ela, porque eu já queria levar tudo, né, de uma vez. Eu descobri que a toxoplasmose veio positiva. Lá no laboratório mesmo a gente pediu pra incluir um exame de avidez pra toxoplasmose. Se vocês quiserem eu faço um vídeo mais específico falando sobre toxoplasmose, então eu vou dar um breve resumão aqui. A gente fez o exame de avidez e constatava que eu tinha pego toxoplasmose há mais de 4 meses. Não sabia, tipo, da gravidade nem nada, eu tava bem leiga. Eu comecei a pesquisar sobre o assunto. A médica que eu fazia o pré-natal do começo da gravidez não me explicou muito bem. Ela viu o exame de avidez, né, que eu tinha pego há mais de 4 meses, e como eu tava bem no comecinho, tava com mais ou menos 3 semanas quando eu fiz os exames, não teria tanto perigo. Mas ela não soube me orientar, assim, ela não me preocupou, mas também não me explicou, digamos assim. Fiquei com isso na cabeça, fiquei super frustrada com isso e eu tava com medo, né, de acontecer alguma coisa com o bebê. Tava bem no comecinho ainda da gravidez. É uma coisa que me frustrou bastante. Logo
No começo do segundo trimestre, eu resolvi trocar de médico pra, na verdade, saber uma segunda opinião. Esse médico me explicou super bem, detalhado, me deixou super tranquila, falou que não teria problema. A minha infecção era bem anterior e o problema é quando a gente pega toxoplasmose, né, durante a gravidez. E a toxoplasmose foi uma coisa que marcou bastante o começo da minha gravidez, foi uma coisa que deixou a gente super preocupado, a gente não sabia como proceder, mas foi uma coisa que, graças a Deus, não interferiu em nada na minha gravidez. Foi mais um susto mesmo, antes da gente saber, né, como que realmente funcionava a questão da toxoplasmose. E logo que eu descobri também, na outra semana, eu fui fazer uma ultrassom e eu tava com 4 semanas de gestação. Pra ver mínima coisa, eu vou pegar minha pasta ali de gestante pra mostrar pra vocês. E essa aqui foi minha primeira ultrassom, pra ver somente a vesícula vitelínea, a impressa bem grandona, e a sementinha ali mínima. Então não dava pra ouvir batimentos ainda. E o médico orientou, eu repeti a ultrassom com 15 dias. Só que ele tava viajando e eu acabei repetindo com 8 semanas. Foi ali que a gente confirmou a idade gestacional. E nessa ultrassom eu tava de 8 semanas e 3 dias. Ele tava super pequenininho, não sei se vocês conseguem ver. Aí já dava pra ver o feto, já tinha bracinho, perninhas. Tava tudo bem com ele. Eu fiz a ultrassom com 8 semanas e 3 dias. E com 8 semanas e 5 dias eu coletei o exame de sexagem fetal. A princípio a gente ia fazer um chá revelação, mas como eu tinha acesso, né, ao site, eu acabei olhando antes. Estraguei surpresa. Elas ficaram muito bravas comigo, então logo eu já descobri que seria um menininho. Um mês antes, na verdade, de eu descobrir a gravidez, eu tinha começado a fazer academia e foi uma coisa que eu parei de fazer porque eu não tava me sentindo muito bem, eu sabia que não ia dar tanto resultado, então eu parei de fazer academia. No segundo trimestre eu comecei a fazer pilates, mas vai ficar pro vídeo do segundo trimestre. Mas no primeiro trimestre eu parei de fazer academia e não fazia mais nada de exercício. E outro marco do primeiro trimestre também foi eu ter voltado a comer carne. Eu esqueci de falar, mas nos exames eu também descobri que eu tava com anemia. Então eu fazia soro de Noripurum, que é de ferro, né, na veia mesmo. Tomava injeção, tomava comprimido e foram umas 2 semanas tomando soro 3 vezes por semana. Então foi um período assim também bem chatinho da gravidez. Pra quem não sabe, antes da gravidez eu era vegetariana, então eu não comia carne. Outro marco foi que eu voltei a comer carne devido a essa anemia. Eu não parei de comer carne porque eu não gostava de comer carne. Eu sempre gostei de comer carne, sim, pelo lado emocional mesmo. Sempre fui muito afetiva em relação aos animais. Eu já fazia acho que uns 2 anos que eu comia mais carne e eu voltei a comer carne. Comia bem pouquinho no começo, só pra eu voltar a me adaptar, porque eu já tava um bom tempo sem. Então, voltei a comer carne também no primeiro trimestre. E esses foram os principais marcos do primeiro trimestre. Aí agora eu vou falar um pouco sobre os enjoos que eu tive. No começo, eu fazia academia e fazia caminhada com uma amiga minha. E a gente passava na frente de alguma coisa que tinha muito cheiro de amendoim. E eu sempre fui apaixonada por amendoim, eu sempre amei amendoim. E lá nesse lugar tinha um cheiro muito forte de amendoim. Logo no começo eu enjoei amendoim, assim, que eu não podia sentir o cheiro. A gente até parou de fazer a caminhada, porque eu não suportava sentir o cheiro. Eu tinha que desviar a rua, às vezes eu ia passar por lá. Mas o cheiro de amendoim, o cheiro, o gosto, eu não suportava ver amendoim. Foi a coisa que eu enjoei e até agora eu enjoo. Eu lembro que eu tinha comprado um pote de pasta de amendoim e eu tive que jogar inteiro fora. O cheiro, assim, me dava muita vontade de vomitar. Eu não cheguei a vomitar nenhuma vez no começo da gravidez. Não cheguei a vomitar por enjoo. O amendoim foi a coisa que eu enjoei de verdade. Eu não consegui voltar a comer até hoje. Eu enjoei também no comecinho fruta. Eu acho que era assim, as coisas que eu comia demais por conta da academia, que era fruta e ovo, que eu mais estava comendo. Não tinha vontade de comer fruta, eu comia fruta assim, meu estômago dava uma revirada. Ovo também, o cheiro do ovo, ovo frito, ovo cozido, que eu tava comendo muito, muito, muito. Ovo mexido, também não conseguia comer mais. E agora eu vou falar um pouquinho sobre os sintomas que eu tive. O primeiro, assim, principal sintoma de todos foi o aumento da fome. Eu tinha muita fome. Eu entrava no serviço às 6 horas da manhã. Antes de eu chegar no serviço,
eu passava no posto de gasolina na conveniência e comia um salgado. Eu comia muita fritura. Eu tinha muita vontade de comer coisa frita, pizza, lanche. Foi o trimestre que eu mais me alimentei mal. Por mais que eu tava com anemia, eu não conseguia comer de forma saudável. Eu fui adaptar isso no segundo trimestre, então eu comia muita porcaria. 5 e pouco da manhã eu já tava comendo um salgado. Dava 9 horas da manhã, eu tava morrendo de fome. Então eu comia outro salgado ou pão de queijo. O posto era bem pertinho do meu serviço, então eu sempre ia lá. E 11 horas eu já tava morrendo de fome e eu ia pra casa e eu devorava uma pratada de comida. No primeiro mês de gravidez, eu engordei 3 quilos. Foi o mês que eu mais engordei de toda a gestação, porque eu comia muito. E se eu não comia, chegava a me dar tremedeira. Sofri bastante com fome e sono. Sono também, me dava muita moleza, cansaço. Eu só queria dormir, eu chegava em casa, eu dormia. Eu nem tinha mais vida social. Chegava do serviço 5h30, 6 horas. Eu deitava no sofá e eu dormia, acordava só no outro dia. Eu não conseguia fazer nada de casa. Eu deixava tudo pro final de semana, que era quando eu conseguia fazer. Mas durante a semana, realmente, eu só trabalhava e dormia. Só isso que eu fazia e comia bastante. O outro sintoma que eu tive foi de incontinência urinária. Então eu tinha muita vontade de fazer xixi toda hora. Meu Deus do céu, se eu não fosse no banheiro. Eu sentia muita vontade, mas urinava pouco. Então eu ia no banheiro, ia fazer 2 gotinhas. E parecia que a bexiga ia explodir se eu não fosse no banheiro, e ia lá, era 2 gotinhas de xixi. O último sintoma que eu tive durante o comecinho ali da gravidez foi os seios aumentarem de tamanho e ficarem bem doloridos, bem sensíveis. Eu não conseguia usar sutiã, na maioria das vezes eu usava só top, e mesmo assim, só da blusa encostar, eu tinha muita sensibilidade. Então meu seio triplicou de tamanho e ficou muito sensível. Eu mal conseguia usar algumas roupas assim que eram mais justinhas. Então foi um dos sintomas, o último sintoma, digamos assim, do primeiro trimestre. E agora eu vou falar sobre os desejos que eu tive durante a gravidez. O primeiro desejo foi comer polenta com carne moída. Fiquei com muita vontade de comer polenta com carne moída. Eu vou até deixar uma foto aqui que eu tenho ela. Eu comi uns 2, 3 pratos de polenta com carne moída. Eu fiz e eu me matei de comer. Eu acho que o único desejo que eu tive, mais desejo mesmo, assim, mais vontade de comer. E eu tinha vontade de comer, como eu falei, né, besteira. Pastel, salgado, pizza, lanche, só besteira. Era a única coisa que me dava vontade de comer mesmo no começo da gravidez. E eu tentava comer bem no almoço, na janta, mas nos intervalos eu só comia besteira o dia inteiro. Enfim, foi os desejos que eu tive durante o primeiro trimestre. E a gente começa o vídeo todo arrumadinha, no final do vídeo já tá assim, com o cabelo preso, porque tá muito quente aqui na minha cidade, meu Deus do céu, muito calor mesmo. E agora, por último, mais ou menos importante, como que eu contei pra minha família, qual foi a reação da minha família. E de primeiro eu contei somente pro Felipe. Eu fiz o exame de manhã, então quando eu cheguei do horário do almoço, eu já trouxe uma surpresinha pra ele. Eu passei na loja e comprei um body e um sapatinho. E eu já contei pra ele, então eu vou deixar o vídeo da reação dele agora. Você não tá gravando não, né? Não. Por que eu tô ganhando presente, amor? Ah, vai ter que tirar, velho. O que você fez de errado? Não fiz nada de errado. Então o que é esse? Branco? Pega pra você ver. O quê? Um fio? Pega! É sapatinho de criança. O que você tava dando esse sapatinho aqui hoje? Por que você tava dando esse sapatinho? É? Você não sabe por quê? Tá grávida? Sério? Sacanagem. Abre esse negócio aí, mulher. Ó, acha aqui agora. Não, eu tirei a fitinha. O que tá escrito aí, Solene? Lê mais alta. Lê mais alto, mulher. Eu não enxergo sem óculos. Fiquei com medo. Eu não enxergo sem óculos. De 2 vidas que se ama, amar. Ai, eu não consigo. Lê ali, mãe. Eu não Ela tá consigo sem óculos. Ela tá sem óculos. Eu não consigo sem óculos. Lê, não vai. Não, pode ler, ué. Só, vai. É só ler ele. Lê ele.
duas vidas que se amam. Nova? Uma nora? É nova? Nova. Eu também não. Eu não enxergo esse negócio. Batem dois corações apaixonados por você. Prepare o corpinho que estou chegando. Você foi pro... Não acredito! Termina de abrir! Abre lá o negocinho lá, mãe. Termina! Aquele coisinha lá. Pode abrir, não tem bicho não. Não tem bicho não. Eu só... Deus, dona! Eu não acredito. Eu também não. 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 Fez atração. Oi? Seus bandidos! Nossa, eu não acredito que era sacanagem. Então eu resolvi esperar e eu contei, eu já tinha mais de 8 semanas, então foi depois da primeira ultrassom. Se eu não me engano, uma semana depois que eu fiz a primeira ultrassom eu contei. E como vocês viram, eles ficaram muito felizes, principalmente o Felipe, porque ele já queria muito um filho, muito mesmo. Eu ainda pensava sobre engravidar. Pra mim foi mágico, assim, transformou minha vida. Eu não sabia que eu iria me identificar tanto com a maternidade. Eu tô amando gerar essa vidinha aqui. Amanhã a gente faz 39 semanas já de gestação. Então, passou voando e eu amei, não faria nada diferente. Sim, por mais que eu sou nova, mas Deus sabe a hora certa, Deus sabe de todas as coisas. E foi a melhor escolha que eu fiz da minha vida, com certeza. Esse serzinho aqui trouxe muita paz, muita união. E a gente tá muito feliz com essa gravidez, muito mesmo. Agora é só aguardando a boa vontade dele vir ao mundo. Espero que seja logo, que a gente tá muito ansioso. E o vídeo foi esse, gente. Foi mais um resumo mesmo, esse primeiro trimestre aí pra vocês. Vou tentar gravar um vídeo antes dele nascer, falando do segundo trimestre, mas não sei se vai dar tempo de gravar antes dele nascer. E eu espero muito que vocês tenham gostado de saber um pouquinho mais do que aconteceu nesse primeiro trimestre. Então, se vocês gostaram, não deixe de deixar o like e se inscrever aqui no canal pra acompanhar os próximos vídeos. Um super beijo e até o próximo vídeo.